Oi, esse aqui é o segundo vídeo do 18º dia do VED edição 2019 aqui no canal. E hoje eu faço uma pergunta. Por que será que o mercado editorial brasileiro não inventa um sucesso de vendas, um modismo, para se salvar? Eu acho que muita gente deve se lembrar que nos últimos anos aconteceram dois booms editoriais que favoreceu muito a venda das editoras. E coisas um pouco distintas do que a gente pode chamar de literatura, seja de ficção ou não ficção. O primeiro boom que teve de vendas foi aquele dos livros de colorir. Só que tinha um grande detalhe, né? Não eram livros de colorir para crianças, mas para adultos. Isso causou um grande espanto em muita gente. Como é que podia um bando de adultos ficarem consumindo esse tipo de produto? Mas muita gente gostava sim de comprar esses livrinhos que tinha aquelas coisas, principalmente acho que de mandalas, né? Ficavam bem bonitas, colorindo para lá e para cá. Mas eu pessoalmente eu sempre achei isso um absurdo. E aliás eu nunca tive o trabalho de estando lá numa livraria, presente fisicamente, de pegar um desses livros e folhear para ver o que tinha dentro. Bom, o que tinha dentro eu sabia o que, né? Porque justamente eu tenho boa memória. Eu me lembro quando eu tinha 5, 6 anos de idade, né? Um bando de desenho em preto e branco, folha branca, traços negros, e você vai preenchendo com cor, com lápis colorido. Eu lembro disso porque era da minha infância. Eu acho que eu nunca mais precisei disso, porque eu já havia crescido. Porque isso virou um boom e gerou bastante venda para todas as editoras, realmente foi uma coisa espantosa. Quer dizer, todas as editoras não, né? Aquelas que resolveram investir nesse filão. Se saíram muito bem, com certeza. Uma outra coisa que aconteceu também nos anos recentes foi aquela moda dos livros dos YouTubers. Sim, colegas aqui, né, do meio desse sistema de colocar vídeos no ar, na internet, né? Mas YouTubers, não Booktubers. Eu acho que nenhum Booktuber chegou a lançar um desses livros. Até teria mais a ver, inclusive, né? Mas não. E aí você viu grandes personalidades aqui do YouTube lançando aquele livrinho, onde ele contava um pouco da sua vida, patati, patatá. Ficava nisso, né? Mas aquilo no fundo, claro, era uma coisa totalmente nichada. Quem comprava era apenas os fãs dessas respectivas personalidades ou subpersonalidades, se você assim preferir. Com certeza não alcançava um outro público mais amplo. Na verdade, esses dois booms que aconteceram de vendas no mercado editorial brasileiro sempre trabalharam com nichos. Se no primeiro eram adultos que, sei lá por quê, queriam voltar a uma certa infância, uma certa saudade, saudosismo mesmo, né? Ter uma sensação de relaxamento, se bem que eu acho que é mais interessante você fazer palavras cruzadas, não preencher campos em brancos para formar uma certa figura multicolorida, né? O princípio da palavra cruzada é a mesma coisa, né? São campos em branco que você preenche com informação, com conteúdo. Acho que mexe mais um pouquinho com a cabeça, não é verdade? Podia ter um boom editorial aqui de palavras cruzadas, mas isso eu acho que é quase impossível, né? A pessoa precisa ser um pouquinho mais letrada, mais aculturada, para poder responder palavra cruzada, né? Isso é preciso ser dito. Mas enfim, se no primeiro boom tivemos um público exatamente adulto, aqui temos um público, no segundo dos livros de youtubers, um público infantil. Coisa curiosa, né? Pegou num extremo lá os adultos para coisa infantil e depois pegou as crianças para uma coisa que talvez fosse mais adulta, que é você ser fã, se você seguir algum ídolo. Isso é uma coisa mais juvenil, tendendo para o adulto, não é exatamente de criança, né? Coisa bem distinta, mas que se assemelha exatamente por serem opostos. Uma coisa muito maluca. Mas a pergunta que eu fiz no começo do vídeo, né? Por que o mercado não inventa um outro modismo parecido com isso? Bom, a resposta pode parecer até simples mesmo, e é, porque na verdade criar um modismo é uma coisa muito difícil. Embora muita gente ache que é fácil sim, que o mercado cria modismo à torto e à direito. Na verdade sim, todo mercado tenta criar um modismo de venda, um boom de vendas. Só que sempre o público que compra as coisas precisa concordar. Não adianta você inventar uma moda e ninguém consumir ela. Não, sim, você precisa agradar um público. Você precisa criar um modismo que é já aceito pelas pessoas que já compram coisas cotidianamente, de forma mediana, para depois virar algo em aumento de vendas. Mas pensando bem, né? Será que realmente todos esses dois nichos que aconteceram nos últimos 4 anos mais ou menos no mercado editorial brasileiro realmente salvou grandes editoras? Sim, as grandes editoras, aquelas que realmente se dedicam à literatura de ficção ou não ficção, com certeza não. Eu acho que foram principalmente as editoras pequenas que aproveitaram esses dois booms e foram atrás. Porque com certeza
eram elas que estavam primeiro começando a quebrar. As grandes editoras, claro, ainda tinham um lastro de segurança, então foram as pequenas, médias, que apelaram para essas duas salvaguardas. E as grandes realmente não foram atrás, pelo menos eu nunca ouvi falar que uma grande editora, sei lá, uma companhia das letras, lançou um livro de colorir. Acho que não. Talvez, claro, um subselo ali, que a gente nem sabe, por exemplo, que é da Companhia das Letras. Claro, tem a Companhia das Letrinhas, quem sabe, né? Como eu disse, eu nunca entrei numa livraria para folhear um desses livros, inclusive reparar nas editoras. Eu não sei quais são as editoras que publicaram essas bizarrices, tanto os livros de colorir quanto os livros de youtubers. E depois teve até aquela polêmica dos livros dos youtubers, né? Que a maioria dos livros não eram escritos pelos cidadãos ali famosos. Mas isso é uma coisa até natural no mercado, né? A figura do escritor fantasma. E muita gente que até pensa que isso é ilegal, né? Não é ilegal. Você pode contratar uma pessoa para escrever o seu livro. Não tem problema. E essa pessoa contratada pode ficar anônima. Não tem problema. Basta, claro, que ela seja paga para isso, exatamente. Obviamente ela tem que saber, né, que ela é um ghostwriter. Enfim, não importa. O que vale é que sim, será que o mercado consegue criar um novo boom editorial mais uma vez? Não é possível determinar, porque exatamente é coisa que eu já comentei, é preciso haver uma certa predisposição dos leitores em consumir certo objeto, e daí, aí sim, começar a crescer um pouquinho de vendas para uma das editoras, e aí as outras vão atrás, como um desespero, né? Tá funcionando ali, vamos correr por ali, quem sabe a gente se salva. E na verdade a pergunta que eu fiz aqui nesse vídeo é quase sem solução, não há uma resposta exata. Sim, as editoras gostariam de ter um novo boom editorial, como qualquer maluquice. Na verdade elas nem se importam com o que estão vendendo, basta vender. É aquela coisa, né, da padaria que começa a vender um tijolo, por exemplo, em vez de pão. Sim, o princípio é o mesmo, né? É uma massa que você coloca no forno quente e depois vende aquilo para o freguês. Claro, você está se desvirtuando, você vende pão, mas vender tijolo é um meio de se salvar. Fazer o quê? Sim, elas querem fazer isso, as editoras, elas querem alguma coisa que as salve. É difícil achar e não tem jeito. E no fundo então eu posso até fazer outra pergunta para vocês, puxar pela memória. O que vocês lembram que aconteceu também de uma espécie também de um mini boom de vendas que vocês perceberam? Algum tipo de literatura também nichada assim? Vocês lembram de mais alguma coisa? Fora os livros de colorir, fora os livros de youtubers famosos? Será que existe outra coisa que já passou pelo mercado, mas não teve uma grande vendagem e as outras editoras não foram atrás? Vocês já perceberam algo parecido? Comentem aqui no vídeo para eu ficar sabendo. Eu pessoalmente tentei me lembrar de outra coisa, mas não consegui. Mas acho que há assim outras coisinhas que aconteceram nos últimos anos, ou até um pouco para trás, que poderia servir, mas realmente aí o mercado não engoliu. Ah, isso aí eu não vou comprar não. Não vem com esse papo furado para cima de mim. E também, para fechar o vídeo aqui, uma coisa que é necessário dizer. Em todos esses dois casos de boom de vendas, a gente precisa perceber uma coisa. Quem comprou no fundo não é um leitor. Pois é, não consome literatura como as pessoas normais, leitores normais, consomem. São pessoas que foram levadas a comprar essas coisas justamente porque virou modinha. Todo mundo foi atrás dos amigos, dos conhecidos. Ah, livro de colorir? Deixa eu dar uma olhada. Livro de youtuber famoso? Deixa eu dar uma olhada. E compraram, às vezes nem para si, para falar a verdade, compraram para parentes, para amigos, dar de presente, mas tudo isso aí tem a ver com pessoas que foram induzidas por causa de modismos a comprar alguma coisa que na verdade nem gostam daquilo. E obviamente, né, os leitores de fato nem chegaram perto dessas coisas. Traduzindo, o mercado foi salvo nessas duas oportunidades por pessoas que não gostam de ler. Olha só que coisa maluca. Bom, eu acho que é isso que eu tinha para dizer hoje. E se você tiver mais algum comentário a fazer, deixa aqui, claro, nos comentários desse vídeo. E semana que vem a gente volta com mais um Páginas em Branco para discutir mais algum detalhe do assunto editorial brasileiro ou internacional. Enfim, enquanto o próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado os dois outros Páginas em Brancos que já aconteceram aqui nesse mês de abril de 2019, ainda nesse clima do Veda. E tchau!